Uma situação muito frequente é aquela pessoa que vai para a academia e quando é perguntada se ela tem algum problema ortopédico, ela fala, eu tenho condromalácia. Então, primeira coisa, vamos definir o que é condromalácia. Condro, cartilagem, malácia, degeneração. Então, condromalácia é a degeneração da cartilagem. Ela acontece no corpo inteiro, todas as articulações que têm cartilagem, você pode ter uma condromalácia. Mas como é muito comum a dor na articulação da patela, né, ou da rótula com o fêmur, esse termo condromalácia meio que ele é usado já diretamente para patela. Então quando a pessoa fala que tem condromalácia, a gente já entende que ela tem dor na parte anterior do joelho. Quem tem condromalácia? Todas as pessoas que fizerem uma ressonância a partir dos 25, 30, 35 anos de idade, porque é natural esse desgaste da cartilagem. Tá? E a cartilagem da patela é a cartilagem mais espessa do corpo, apesar de ser um osso pequeno, ela chega a ter 1 centímetro de espessura. Então, a partir dos 30 anos de idade, é comum você encontrar alguma fissura, algum machucadinho nessa cartilagem. A gente classifica em 4 graus, né? O grau 0 seria o joelho normal, o grau 1 é quando tem um amolecimento da cartilagem, o grau 2 é quando a gente tem fissuras superficiais, o grau 3 são fissuras profundas e o grau 4 é quando tem um buraco, tem uma erosão da cartilagem. E qual que é o problema disso? É a dor da cartilagem? Não, a cartilagem ela não dói. A cartilagem é um tecido que não tem nervo, não tem vaso, é praticamente um tecido morto. 85% da cartilagem é água. O que dói é o osso que está desprotegido quando você tem a lesão da cartilagem. Tá? E às vezes você tem indivíduos que têm dor na articulação da patelofemoral, né, dor típica, e a gente faz uma ressonância e não tem lesão nenhuma. Por que acontece isso? Porque muitas vezes a dor não é exatamente por conta da falta da cartilagem, mas por conta de uma hiperpressão entre a patela e o fêmur. Então aí a gente entende como é que a gente vai tratar isso. O fundamental para tratar essa dor é fortalecimento muscular. É você ter estabilidade muscular para você não ter sobrecarga da patela contra o fêmur. Independente da pessoa ter lesão de cartilagem ou não. Quando a pessoa tem uma lesão de cartilagem focal, uma lesão só, às vezes pós-fratura, alguma doença que teve, às vezes a gente até faz algum procedimento cirúrgico para cobrir aquele espaço, mas na articulação da patela isso é muito incomum. O comum é a gente fortalecer a musculatura e aí a gente chega no objetivo do vídeo, que é falar sobre os cuidados, né, para aquelas pessoas que vão para a academia e dizem que tem condromalácia. Então assim, em primeiro lugar, o que a gente tem que fortalecer para esse tipo de pessoa? É fundamental fortalecer o membro como um todo, não só fortalecer o quadríceps, como era dito antigamente. A gente tem que fortalecer principalmente o quadril, a articulação do quadril, ela ajuda na estabilidade da patelofemoral. Se a gente tem um quadril fraco, a gente tem mais instabilidade da patela contra o fêmur, mais atrito, mais dor, mais desgaste. Então é fundamental fortalecer glúteo médio, que é o estabilizador da marcha, fortalecer o glúteo máximo, fortalecer a musculatura do abdômen, fortalecer adutor, fortalecer lombar. Então esse trabalho de fortalecimento da musculatura do quadril, da coluna, ele é fundamental. Os exercícios de core ajudam bastante, né? Exercícios com isometria são bem interessantes. O quadríceps também tem que estar forte. E aí que é a maior dificuldade, porque muitas vezes a pessoa tem dor para fazer o fortalecimento do quadríceps. E aí vão algumas dicas. Então, a dor da condromalácia, ela pode variar dependendo de onde está mais desgastada essa cartilagem. Então, se a gente tem uma cartilagem machucada mais na parte alta da patela, na parte proximal, a tendência é a gente ter dor com maiores graus de flexão do joelho, com o joelho mais fletido, porque é a hora que a patela vai apoiar a parte proximal no fêmur. E quando a pessoa tem lesões de cartilagem na parte mais distal da patela, ela vai ter dor mais próximo à extensão, porque na extensão completa do joelho, a patela fica praticamente fora do fêmur. Ela vai encaixando ao longo da flexão do joelho. Então, quando a pessoa vai fazer exercício, por exemplo, de cadeira extensora e agachamento, a dor pode variar conforme o grau de movimento e isso não tem uma receita de bolo, isso o profissional tem que sentir o aluno, né, aonde é a dor dele. Mas, de forma geral, não tem exercícios que são proibidos.
Tá? A pessoa pode fazer agachamento, pode fazer leg press, pode fazer cadeira extensora. Agora tem alguns cuidados. Então, primeiro, quando a pessoa faz um agachamento completo, né, flat totalmente o joelho, ou quando faz um leg press que faz flexão completa, isso aumenta a pressão da patelofemoral. Então, se a pessoa já tem esse histórico de dor patelofemoral, é bom evitar esse grau completo de flexão. Tá? Então, fletir até 90, 100 graus, você consegue diminuir um pouco essa hiperpressão. A cadeira extensora, é bom evitar fazer muito esforço, aquele movimento, naquele exercício que quando chega no final da série começa a tremer a coxa. A hora que treme a coxa, quando a musculatura começa a fadigar, a patela começa a ficar instável e raspar no fêmur. Então é bom evitar fazer a cadeira extensora com muita carga, é bom fazer um exercício mais suave. E o grau de flexão e extensão na cadeira extensora, se em algum momento causa dor, ou no final da extensão, ou no final da flexão, pode evitar esse grau de movimento. Então isso aí vai sentindo conforme a dor do paciente, como eu acabei de explicar, porque às vezes depende do local que a cartilagem está mais gasta. Mas não é um exercício contraindicado, pelo contrário, a cadeira extensora pode ser realizada com esses cuidados. O agachamento, evitar a flexão completa, né? E outra coisa, o agachamento, quando o joelho vai para frente, né, em relação ao corpo da pessoa, aumenta muito a pressão na patelofemoral. Então isso é comum, causar dor em quem tem dor nessa articulação, e às vezes uma pessoa que não tem dor, mas já tem algum grau de desgaste, faz esse tipo de agachamento sem o cuidado, né? E levando o joelho para frente e passa a sentir dor, passa a ter dor, e aí faz o diagnóstico de uma condromalácia, por exemplo. Então, o interessante é no agachamento, né? Eu sei que tem técnicas e os educadores físicos conhecem bem as técnicas de agachamento, mas é interessante que a nádega vá para trás e o joelho não vá para frente. Tá? Porque se for para frente vai aumentar a pressão. Então, em relação ao agachamento, leg press e cadeira extensora, esses são os cuidados. É importante fortalecer o quadríceps, é fundamental também. Fortalecer a musculatura posterior da coxa, um bom alongamento, musculatura da panturrilha, inclusive musculatura intrínseca do pé, quadril, abdômen lombar. Então, a gente precisa de um fortalecimento global e tomar cuidado com esses exercícios, né, nesses pontos que eu coloquei, para não causar dor ou para não desencadear um início de dor da articulação patelofemoral. Então, eu espero ter ajudado, e a mensagem principal é: a pessoa que diz que tem condromalácia, ela precisa de exercício. Muitas vezes ela acha que não pode fazer exercício porque ela tem condromalácia. É o oposto. Ela precisa fazer exercício bem feito. Tá bom? Um forte abraço.